Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre automotivação, né? O que é isso, né? Para que serve a automotivação? O que vocês acham? Que utilidade tem eu me automotivar? Então vamos lá. A automotivação, ela é fundamental para investir em mudanças, né? Mudanças na nossa vida, para possibilitar maior crescimento, né? Na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no desenvolver das nossas vidas, né? E nós somos movidos por 3 motivadores. Então, como que a gente funciona? Se eu quero fazer algo, eu faço motivado por 3 motivações. A primeira se trata da dor, né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso, se não ouviram, eu vou falar hoje. Então, o que me motiva? O que motiva o ser humano a fazer algo, né? A comprar algo, a comprar uma ideia de alguém, a estar junto. Então, o que nos leva a nos motivar a fazer essas coisas? Então, quando eu tenho uma dor, quando eu sinto um prazer, ou quando eu aprendo a aproveitar o processo. Então, a dor, ela é assim, vou dar um exemplo, né? Eu gosto de dar muito exemplo aqui para vocês, para ficar mais simples de entender. Então, o exemplo é ser motivado pela dor. Eu tenho uma doença e isso vai me motivar a ir no médico, fazer exames, comprar medicação, usar essa medicação, né? Às vezes fazer uma atividade física, melhorar minha alimentação, meu estilo de vida. Então, como que aconteceu essas mudanças na minha vida? Isso foi motivado pelo quê? Pela dor. Agora, e pelo prazer? Pelo prazer, eu queria tanto fazer aquela viagem dos sonhos, comprar algo que para mim sempre foi um sonho. Então, eu sou motivada por algo que me dá prazer. Agora, e o processo? O processo é esses mesmos exemplos que eu usei, só que em vez de eu buscar essa motivação impulsionada pela dor, eu vou aprendendo no processo. Então, qual é o processo, no caso desse exemplo que a gente deu relacionado à dor? O processo é, enquanto eu estou indo no médico, enquanto eu estou usando medicação, enquanto eu estou fazendo lá as consultas, o que eu estou aprendendo enquanto isso? Que eu preciso me cuidar, que eu me autoabandonei por um período, por isso que eu adoeci, né? Eu fiquei distraída com a minha saúde física e muitas vezes com as outras áreas também da vida, né? Mental, emocional e por aí vai. Então, o que eu estou aprendendo nesse processo? Eu aprendo a mudar meu estilo de vida, eu aprendo a mudar dentro do meu estilo de vida, alimentação, atividade física, a minha aparência física muitas vezes, né? Então vai ter uma mudança e se eu sei aproveitar esse processo do durante, né? Isso fica muito mais produtivo para mim, né? Eu não fico só me lamentando porque eu tô doente, que talvez eu não vou ser curado, que vai demorar, e que é muita dor, e que eu não tenho dinheiro para gastar comprando remédio. Então, aquelas lamentações, elas não vão existir se eu souber aproveitar o processo que eu estou passando. E no prazer é a mesma coisa, né? Se eu começar a reclamar que, nossa, e esse sonho que nunca mais que chega, nunca mais que eu alcanço, nunca mais que eu dou conta de chegar lá. Então, essas 3 motivações, 2 delas, a dor e o prazer, elas são para me dar um alívio imediato, né? Um alívio em partes, porque a dor não traz tanto alívio, né? Mas eu consigo as coisas mais rápidas sendo motivada pelo prazer ou pela dor. Mas se eu aprendo a ser motivada no processo, enquanto eu estou indo de encontro, né? Durante, eu consigo ter prazer, eu consigo sentir satisfação até mesmo antes de eu alcançar aquilo que eu estou buscando, porque eu estou aproveitando durante o processo. Então eu sinto satisfação antes, durante e depois. Essa é a melhor forma de se motivar. Então como é? Aprendendo no processo. Quando eu aprendo no processo, dá muito mais certo, né? Eu consigo muito mais aprender com mais leveza. A minha vida flui muito melhor, não tem aquele peso, não tem aquelas murmurações de enquanto eu estou esperando, né? Então eu consigo absorver o aprendizado, eu consigo tirar aprendizado até da dor, né, que eu estou passando. Então, eu preciso aprender que existem 3 motivadores: dor, prazer
e o principal e melhor, que é o processo. Então, se eu escolho o processo, eu vou aprender durante todo o percurso, né? Então, tem até eu lembro sempre nessa questão de que a pessoa reclama que está demorando, de uma parte do filme do Shrek, né? Que o burrinho fica assim, tá chegando? Já chegou? Falta muito? Tá quase chegando, né? Então, esses somos nós, quando a gente fica reclamando que está demorando muito chegar aquela bênção, aquele sonho, aquele prêmio, aquele algo tão esperado, aquilo que eu almejo. Então, em vez de eu ficar focado em reclamar, em que está demorando, por que eu não curto o trajeto da viagem? Por que eu não sento na janela, observo a paisagem, faço perguntas, o que eu estou aprendendo com isso? Como que está essa viagem aqui? Está gostoso viajar? Então, eu começo a aprender, ter satisfação com o que eu tenho e onde eu estou. Então, eu não preciso chegar lá para estar bem. Eu já estou bem durante esse processo. Então, que essa escolha pelo processo, né, ela nos torna pessoas muito melhores. Até porque, ontem mesmo eu falei na live de ontem, né, que nós vivemos debaixo da lei da semeadura. Então, a lei da semeadura nada mais é do que eu preciso aprender a ter paciência e esperar o processo. O processo, ele faz parte de tudo aqui na Terra. Não adianta eu querer coisas que me deem prazeres imediatos. Essas coisas são ilusórias, elas passam muito rápido, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso focar no longo prazo. Eu preciso aproveitar esse processo, esse trajeto, né? O que tem nesse trajeto, durante esse processo? O que tem? E que eu não estou conseguindo nem enxergar, porque eu estou focado na dificuldade, no desafio, né? Então, a gente precisa aprender a focar mais no curtir esse processo, aproveitar, né? Então, que a gente aprenda que o processo, ele vai me manter bem, mesmo que eu esteja na dor, mesmo que eu esteja no prazer, nas duas, ele vai me manter bem, né? Tem um texto na Bíblia que diz assim: eis que te aperfeiçoarei até os dias de Jesus Cristo. Está lá no nosso manual. Então, o que esse texto quer dizer? Que nós estamos em contínuo processo. Processo de quê, Selma? De aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados todo o tempo, todos os dias, em tudo que escolhemos, em tudo que fazemos. Então, que a gente primeiro aceite esse processo e depois que a gente acolha esse processo, aprenda a viver nele, né? E não depois dele, mas durante esse processo, e que a gente se sinta mais leve, né, com esse aprendizado. Então, vou deixar um texto aqui, como eu fiz ontem, eu gosto de deixar um texto aqui no final, ler para vocês um texto. Se vocês tiverem perguntas, pode fazer perguntas aí. Vocês entraram, não falaram nada, ficaram caladinhos. Faça pergunta aí para mim responder para vocês. Eu adoro responder perguntas. Quais perguntas vocês têm para mim hoje? Então, olha só. Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, naquele que me fortalece. Então, seja pela dor, seja pelo prazer, seja pelo processo, nós vamos aprender. Nós aprendemos em qualquer um desses 3 itens, né? Qualquer um desses me motiva. Eu posso ser motivado pela dor, pelo prazer e pelo processo. É o melhor que tem, né? Então, que eu não fique sofrendo quando vier a dor. Ela será um motivador para me tirar do ponto zero. Ela seja um motivador, né, para eu sair do ponto em que eu estou, da inércia em que eu estou, do ponto zero onde eu estou, e que eu tenha novos resultados. Seja o prazer, lembrando que o prazer pode ser algo que é muito rápido, passageiro, né? Ou o processo. O processo é aquele que é a longo prazo, é o que dura mais. Então, que eu aprenda que tudo que é muito rápido, passa rápido. Nada nessa terra é eterno. Aqui tudo vai passar. Então, se você está vivendo um momento feliz, de refrigério, aproveita, né, para respirar, para ganhar forças, porque esse período vai passar. E se o seu momento está difícil, está desafiador demais, pergunte: o que eu tenho que aprender com isso? Tudo nós aprendemos, tudo vem para nos ensinar. Tudo são informações para que eu tire aprendizados. Então,
que esses aprendizados não sejam penosos, né? Não sejam pesados, mas que eles fazem parte do meu processo enquanto eu estou aqui. Lembrando sempre, eis que te aperfeiçoarei. Lembra sempre, eu estou no processo. Se eu resisto a esse processo, a vida fica mais pesada, ela fica mais dolorida. Que eu aceite esse processo e tenha satisfação nele para quê? Para que eu veja a minha vida e viva ela de uma forma mais fluida, mais leve. Que isso não seja um peso para mim, mas que eu entenda isso como uma informação, como uma motivação que vai me fazer trocar de lugar. Sair do ponto zero e ir para algum outro ponto, seja um, seja dois, seja qualquer que seja, mas são pontos que vão me tirar desse primeiro ponto onde eu estava. Que eu saiba aproveitar os processos da vida, né? Às vezes você está vivendo um período de um desafio no relacionamento, um desafio na sua vida financeira, econômica, um desafio com seu filho, com o esposo, com a esposa, um desafio com a sua saúde física, mental, emocional. Então, nós temos muitas áreas nas nossas vidas e que todos os dias chegam informações para nós. Será que nós estamos atentos a essas informações que estão chegando? E será que a gente sabe o que fazer com essas informações? Né? O que a gente faz com a informação quando chega? Se eu considero essa informação ruim, me demitiram. Então, te demitiram por quê? Será que você estava dando resultados esperados lá na sua empresa? Será que com essa demissão você não é uma informação que chegou para te ensinar que você é capaz de muito mais e que você pode muito mais e você estava ali estagnado no ponto zero? E essa informação chegou para te mostrar que você pode avançar muito mais e você estava ali parado? Será que a sua motivação para sair do lugar hoje é a perda de alguém? Então, se você perdeu alguém que você amava, que informação você tira disso, que é proveitosa? Muitas pessoas vão falar assim, Alisson, perder alguém que a gente ama não tem proveito não. Tem sim, tem informação para você. Preste atenção na informação e você vai entender qual é a informação que é para você, que vai ser útil para você aplicar na sua vida. Então, tudo traz uma informação, só depende de mim saber como aplicar, como usar essa informação. E eu tenho sempre que lembrar que eu estou no processo da vida. Esse processo, ele não vai mudar se eu não fizer algo a respeito dessa informação. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que estão anos parado ali, estagnado. Por quê? Porque é resistente à informação que está chegando ali. A informação está sendo dada repetidamente e a pessoa não aprende. Quer ver um exemplo? Mulheres que se envolvem com homens que batem nelas. Muitas vezes ela deixa aquele relacionamento, junta com outra pessoa, né? Vai se relacionar com outro homem que bate nela de novo. Aí ela larga esse segundo, arruma um terceiro, que bate nela outra vez. Aí larga o terceiro, arruma um quarto, que também não valoriza, bate nela, desrespeita ela. Então, a informação está vindo repetidamente para ela. O que ela tem que aprender com isso? É uma dor. É um motivador da dor, através da dor. O que ela deveria estar aprendendo e não está. Então, nós temos que viver a nossa vida não de forma despercebida, desatenta. Mas a gente tem que estar atento o tempo inteiro, prestar atenção em todas as informações que chegam para nós, para que a gente aprenda a aplicar durante o processo da nossa vida. Né? E enquanto nós sabemos aplicar, usar essas informações, nós também ajudamos outras pessoas que estão ao nosso redor, elas observam a gente, né? Então, que a gente saiba usar esses motivadores, né? Que vêm para que eu saia do ponto zero onde eu estou. Alisson, mas eu não estou no ponto zero, não, eu estou andando faz tempo. Sim, mas como é que está a sua vida? Você percebe que ela está uma mesmice? Que ela está parada? Ou naquilo que você considera bom, ou naquilo que você considera ruim, ela está ali, estacionada ali? Se ela está assim, você não está andando, você parou. E tudo que o Criador fez aqui na Terra está em pleno movimento, o tempo inteiro. Já repararam se o vento? Ele não para. Repararam as estações do ano? Elas estão o tempo todo mudando. O sol, a lua, né? Tudo está o tempo todo, as águas.
Então, por que a gente quer ficar parado, estagnado, estabilizado, né? Eu gosto da estabilidade, eu quero ter estabilidade. Vou te dar uma péssima notícia, ó, que você considera péssima, né? Mas para o Criador ela é ótima, porque ele é dinâmico. A estabilidade, ela não existe. Não existe estabilidade. Tudo está em movimento. O tempo, ele está passando o tempo todo. E lembrando, o tempo não é dinheiro, tá? O tempo é vida. Uma vez passou, não volta mais. Então, aproveite o seu processo. Enquanto você está passando por ele, aproveite. O que você tem que aprender? Isso é a minha vida, todo dia é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Observe direito, porque a cada manhã as misericórdias se renovam. Eis que tudo se fez novo. Nada é igual. É você que não está reparando direito. Mas as coisas, elas vão acontecendo. Elas vão tendo mudanças. E quem não vê, não percebe, às vezes somos nós, né? Vou deixar aqui um desafio para vocês, tá? Toda live eu deixo um desafio para aprendizado. É ótimo isso. Fixa aquilo que a gente conversou e te ajuda no dia a dia, tá bom? Então, olha só, você vai pegar algo que você tem que fazer que demoraria muito, tipo umas 5 horas para você fazer. E você tá enrolando, ó, faz tempo para fazer isso. E aí o desafio você vai organizar essa tarefa, esse afazer que você tá enrolando para fazer. Você vai distribuir em dias, né? Então, você vai distribuir essa tarefa, você vai picar ela em pequenos pedacinhos. Vamos dizer que você vai fazer ela em tempos pequenos durante uma semana. Então, você vai distribuir ela em uma semana. Vou dar um exemplo. As mulheres, né? Eu tenho muita roupa para passar. Nossa, eu vou ficar umas 5 horas passando aquela roupa. Aí, eu vou tirar um dia, assim que a gente fala, né? Eu vou tirar um dia para passar essa roupa. Um dia, eu vou tirar 5 horas da minha vida, eu vou ficar 5 horas em pé passando roupa. Quem vai fazer isso, gente? Ninguém em São Juízo faz isso. Então, o que é interessante? Eu vou tirar 1 hora por dia para passar essas roupas. Então, vamos dizer que hoje é segunda. Hoje eu vou passar 1 hora de roupa. Terça eu passo 1 hora, quarta, quinta, sexta. Cada dia desse eu vou tirar 1 hora. Eu vou lá e estipulo um horário. Nesse horário vai ser só 1 hora. Com 1 hora você não vai ter passado tudo, mas você vai ter cumprido o horário que você se propôs. Quando acabar a semana, chegar no sábado, não tem mais roupa para passar, acabou a tarefa. O que vocês acham disso? Né? E aí, o que eu preciso? O que eu gostaria que vocês fizessem? Procure essa tarefa, esse algo que vocês estão enrolando para fazer. Às vezes, mulher adora acumular tarefas, né? Então, tipo, às vezes é um guarda-roupa para arrumar, às vezes é uma roupa que você tem que tirar, às vezes é uma faxina que você tem que dar, às vezes é um emprego que você tem que procurar que você não foi. Então, se proponha a algo, não é algo grandioso, algo que você sabe que vai dar conta, se proponha a fazer, coloque uma data e um horário, execute e depois volte aqui para me falar. E no fazer desse desafio, você está sendo motivado a algo, a ter resultado, a sair do lugar, a sair da inércia. E você vai ver como você vai gostar de ter esses resultados. Um beijo no coração, Deus abençoe a vida de vocês.